Olá, minha gente, tudo bem? E aí, galerinha do segundo ano de Pádua, tudo bem com vocês? Bom, a gente está aqui no dia de hoje para gravar um vídeo a respeito da segunda etapa do processo de independência do Brasil. A primeira etapa foi aquela que ocorreu no final do século XVIII e diz respeito àquelas três inconfidências que nós já falamos: a Inconfidência Mineira, a Inconfidência Baiana e a Inconfidência Fluminense. A segunda etapa diz respeito ao momento em que a família real, num momento muito delicado, chega ao Brasil em 1808, né? E a família real chega ao Brasil em 1808 em função do bloqueio continental, fugindo das pressões de Napoleão Bonaparte. Lembram disso? Então, a partir do momento que Dom João VI chega ao Brasil, Dom João começa a tomar uma série de medidas, e essas muitas medidas, só para lembrar, ele ficou no Brasil entre 1808 até 1820. E essas muitas medidas que Dom João tomou no Brasil acabariam acelerando um processo de independência que já estava em andamento em função da Inconfidência Mineira, da Baiana e da Fluminense. Então vamos falar de algumas medidas tomadas por Dom João e que aceleraram esse processo de independência. Por exemplo, assim que chegou ao Brasil, Dom João abriu os portos às nações amigas. Os portos que a gente fala é o Porto do Rio, Porto de Salvador, Porto do Espírito Santo, mesmo o porto onde hoje é a região de São Luís do Maranhão. Todas essas regiões estão abertas ao comércio inglês. Na prática, isso quer dizer o quê? O Brasil poderia comercializar livremente com a Inglaterra sem passar pela autorização de Portugal, porque o próprio rei de Portugal está morando aqui. Então, do momento que a colônia tem seus portos abertos, aquela ideia de que a colônia só pode comercializar com a sua metrópole por causa do pacto colonial, por causa do monopólio comercial, essa ideia foi para o beleléu. Haja vista que a colônia está completamente aberta para comercialização com produtos ingleses. Então, nesse sentido, aquela ideia de pacto e monopólio estão meio que esquecidas. Outro ponto interessante é que em 1810, Dom João criou uma série de tratados com a Inglaterra para beneficiar a Inglaterra. A gente entende isso. Por exemplo, um desses tratados dizia que qualquer produto que viesse da Inglaterra pagaria uma taxa de mais ou menos 15% para entrar na alfândega dos portos brasileiros. Se fosse produto português, pagaria 16%. Presta atenção nesses números. E quaisquer outros países pagariam 24%. Ora, se um produto inglês paga 15% sobre o valor real do produto, né? Digamos, o produto valesse 25 libras, haveria uma taxação de só 15%. Se o produto fosse inglês, se o produto fosse português, pagaria 16%. E de quaisquer outros países pagaria 24%. Na prática, o produto inglês paga menos para entrar no Brasil do que um produto português, que é a nossa metrópole. Vocês imaginem que os portugueses lá em Portugal ficaram furiosos com essa preferência dada aos produtos ingleses. E demais países, pode ser um produto francês, um produto holandês, um produto norte-americano, pagaria 24%, entraria muito mais caro. Então, esses tratados e essas tratativas acabaram dando preferência ao produto inglês, acabaram dando primazia, preferência, privilégio para o produto inglês. E outro dado curioso é que, além dessas tarifas preferenciais, Dom João também assinou um tratado que é uma barbárie, um absurdo, um tratado que dizia que se um inglês fosse apanhado no Brasil fazendo uma bobagem, seja lá a bobagem que fosse, na área civil ou criminal, esse inglês não poderia ser julgado por tribunais brasileiros. Ele poderia ser julgado, a pena, ter que ser mandado embora, de volta, deportado, e ele teria que ser julgado por tribunais ingleses. Mas vamos pensar o contrário: se o cidadão brasileiro ou português fizesse uma bobagem na Inglaterra, então ele deveria ser devolvido para o Brasil. Não, ele ficaria detido na Inglaterra, seria julgado por tribunais ingleses, porque o que está escrito no tratado é que a legislação inglesa, ela é suprema e ela é absoluta. Logo, a legislação brasileira não vale nada. Então, são medidas que beneficiam o tempo inteiro a própria Inglaterra, produtos ingleses e cidadãos ingleses. Mas não parou aí. Dom João, por exemplo, criou o Banco do Brasil. Quando ele cria o Banco do Brasil, imagina uma colônia que, ao invés de ser colônia, uma colônia que tem banco. Porque do momento que tem Banco do Brasil, vai ter Banco Central. Então, um banco, gente, numa colônia, significa dizer que a colônia tem autonomia financeira, tem Banco Central. Os contos de réis, que era a moeda de época, ao invés de serem produzidos em Lisboa, passaram a ser produzidos no Rio de Janeiro. Então a colônia começa a gozar de vida autônoma na área fiscal, financeira e monetária, né? Uma espécie de autonomia de Banco Central.
no Brasil, na colônia. Outra medida que Dom João toma é a criação do Horto Municipal, da Biblioteca Nacional, né, o Jardim Botânico. Essas medidas embelezam o Rio, mas ao mesmo tempo fazem do Rio de Janeiro, como ele não mora mais em Lisboa, o Rio de Janeiro passou a ser uma espécie de quase que capital do Império Português. Então, nesse sentido, o Rio de Janeiro sofre uma espécie de reforma urbana, uma espécie de melhoria paisagística urbana, equipamentos urbanos de cultura no Rio de Janeiro, biblioteca, jardim botânico, isso tudo está acontecendo. Em 1815, o Brasil é elevado à condição de reino unido a Portugal. O Brasil oficialmente deixou de ser colônia. Em 1815 o Brasil passou a ser reino, o nome passou a ser esse. O Brasil é o Reino Unido a Portugal. Porque a essa altura, Napoleão Bonaparte perdeu lá na Europa, Dom João deveria ter voltado. E os portugueses estão dizendo, ora, por que o senhor está na colônia? Qual é a resposta que Dom João dá? Eu não estou na colônia, eu estou na outra parte do reino. É que meu reino, uma parte está na Europa, uma parte está na Ásia e a outra parte está aqui no Brasil. Então, meu reino é dividido por um oceano. Eu estou aqui na outra parte do reino. Eu não estou fugido numa colônia, porque todo mundo lá na Europa dizia que ele era um rei fujão. Então, ele passou a justificar, dizendo que o Brasil era reino unido a Portugal e a Algarves, uma outra parte do reino. De qualquer maneira, o Brasil deixou de ser colônia, virou reino. E o Rio de Janeiro virou capital. Deixou de ser Lisboa, passou a ser o Rio. Os brasileiros estão meio que não entendendo nada. Por que o rei está fazendo tantas benfeitorias, está fazendo tantas melhorias no Rio de Janeiro, tirando dos brasileiros a independência e ele próprio transformando a colônia em reino, ele próprio transformando o Rio de Janeiro em capital, né? Ele próprio dando mais benfeitorias ao Rio do que a Lisboa. Fato é que todas essas medidas de Dom João aceleram o nosso processo de independência. Até que em 1820, os portugueses furiosos com essa fuga de Dom João e com essas medidas que ele fez, muito mais beneficiando o Brasil e a Inglaterra, estourou em Portugal a chamada Revolução do Porto, exigindo que Dom João voltasse para Portugal. Dom João, entendendo que se ele não volta às cortes, o parlamento português iria criar um novo rei, iria criar uma nova dinastia, Dom João decide voltar. Mas ele deixa aqui no Brasil o filho Pedro, que no caso é Dom Pedro I no futuro, né? Dom Pedro passa a ser o príncipe regente. E ele dá um conselho que vai ficar muito já para o próximo vídeo para a gente entender. Quando ele diz ao filho o quê? Filho, se o Brasil há de ficar independente, antes seja para ti do que para um dos brasileiros aventureiros. Ele está dizendo de algum modo o seguinte, eu vou voltar para Portugal, não vai ter jeito, eu tenho que voltar, porque senão eu perco o trono de lá. Mas você aqui no Brasil, faça você a independência do Brasil antes que os brasileiros façam-na, antes que os brasileiros realizem-na. Então, nesse sentido, ele aconselha Dom Pedro a promover a própria independência, o que acaba acontecendo no 7 de setembro. Caso único na história, que ao invés de a independência ficar nas mãos de um brasileiro, ou dos brasileiros da colônia, ficou nas mãos do herdeiro de Portugal, que no caso é Dom Pedro, que logo, a partir de 1822, 7 de setembro, passou a se auto-intitular Dom Pedro I da dinastia de Bragança e Alcântara. Aí nós já estamos entrando na terceira fase da independência, que é o governo de Dom Pedro I. Mas aí é papo para outro vídeo. No mais, muito obrigado. Se você gostou, ativa o sininho para receber as notificações, tá certo? Favorita esse vídeo para vocês, dá um like, curte, compartilha e Titio agradece bastante, minha gente. Até a próxima.